Ignition sequence start. 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Liftoff. We have a liftoff. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. What you're seeing here is a mirage. Projeto de pesquisa coordenado e produzido por Robert Scott. No período de 14 a 16 de julho de 2017, pesquisadores fotografaram o Sol, tirando de 3 a 4 fotos com aproximadamente 1 hora de intervalo entre elas. A concepção do projeto foi de Tony Russell, da Austrália. Tony percebeu que o disco do Sol, visto do sul, gira em torno do centro observado no sentido anti-horário durante o dia e carrega qualquer mancha solar com ele. As manchas solares também parecem fazer um movimento espiral para fora e então voltando para o centro no período de alguns dias. Nós decidimos descobrir mais e obter outras fotos de diferentes lugares. Nós contamos com a ajuda de mais 3 pesquisadores: Anderson L. Neves, do Brasil, Karen B. Endicott, da costa leste dos Estados Unidos, e José Manuel Silva de Faro, sul de Portugal. Isso proporcionou ao projeto 2 observadores ao sul do Equador, num intervalo de 12 horas, e 2 ao norte do Equador, a uma distância de 4 horas, considerando o fuso horário local. Aqui está o que encontramos na Austrália. Essas fotos foram tiradas em 15 de julho de 2017, próximo de Adelaide, entre 11 horas e 53 minutos e 16 horas e 26 minutos, horário local. A mancha solar, Sunspots, está perto da posição 9h30. A foto foi tirada às 11 horas e 53 minutos ante-merídio. Última foto às 16 horas e 26 minutos. Agora vamos observar as imagens tiradas por Anderson no Brasil. Elas foram tiradas às 12 horas e 51 minutos até às 15 horas e 4 minutos, horário local, em 14 de julho. Isso significa que elas são apenas 12 horas antes das imagens tiradas por Tony, em 15 de julho, na Austrália, também no sul. Uma das imagens de Tony e uma de Anderson foram tiradas com meia hora de diferença do mesmo período do dia. Aqui estão as duas. Você consegue ver que há pouco, mas perceptível movimento da mancha, apenas em 30 minutos aproximadamente. Em seguida são as fotos de Karen na Califórnia do Norte, Estados Unidos. Elas foram tiradas ao meio-dia e 5 minutos, às 13 horas e 5 minutos, depois às 15 horas e 8 minutos e 16 horas e 14 minutos, período diurno leste. Estava nublado às 14 horas, portanto o sol não estava visível. Observe atentamente, a marca gira no sentido horário, porém com deslocamento irregular. Isso é muito intrigante. Lembre-se, nós precisamos descobrir os verdadeiros fatores por trás da real natureza do mundo em que vivemos, já que temos sido enganados sobre essas coisas por 500 anos. Mas você verá que mesmo esse pequeno esforço provou fatos importantes que têm sido escondidos de nós. O fato é que as imagens de Karen têm um carimbo de data e hora, portanto não tem como enganar ninguém nisso. Nós podemos examinar outra seleção de imagens de uma localização similar no norte. Karen está a 35 graus norte e 80 graus oeste. José Silva, nosso pesquisador de Faro, sul de Portugal, a 37 graus norte e 7 graus do leste. As fotos dele foram tiradas em 16 de julho, 2 dias após a de Karen. Portanto, a mancha solar Sunspot está mais distante do centro do Sol do que as de Karen e, portanto, mais próxima da borda do astro. O horário das fotos são 8 horas e 43 minutos, 17 horas e 32 minutos, 18 horas e 53 minutos e 7 horas e 43 minutos. Então nós vemos que as fotos de José mostraram um movimento similar de rotação sentido horário, mas a posição é a mesma de todos os pontos de observação no mesmo dia.
Eu disse mais cedo que as fotos tiradas por José foram tiradas em 16 de julho e foram. A maioria dos pesquisadores possuem outras atividades e não podem acompanhar o movimento do Sol o tempo todo. Portanto, não foi possível apresentar um conjunto completo de fotos para todo o período. Mas ele foi capaz de tirar uma importante foto no dia 14 de julho, o mesmo dia em que as fotos de Karen foram tiradas. A foto de Karen foi tirada às 17 horas e 5 minutos UTC e a de José no mesmo dia às 17 horas e 40 minutos horário UTC. Somente 40 minutos de diferença, portanto. Eles estavam separados a 74 graus de longitude, distância leste versus oeste. Aqui estão ambas as fotos. Agora podemos ver que duas fotos tiradas quase ao mesmo tempo, mas de localidades diferentes, mostram a mancha solar em posição diferente mesmo quando tiradas da mesma latitude, no caso norte. Neste exemplo, na Califórnia do Norte, Estados Unidos, observamos Sunspot na posição 2 horas, marca do relógio, enquanto em Portugal Sunspot está na posição 5 horas e 30 minutos do relógio. Agora que temos novos dados para nos ajudar a entender como as coisas realmente são na Terra e nos céus, aqui estão as fotos em rápida sequência para que você possa observar a rotação do Sol como realmente é. A última sequência de fotos foi registrada no Brasil em 16 de julho de 2017 por Anderson Neves. São 6 fotos tiradas das 9 horas e 24 minutos até as 14 horas e 22 minutos. Anderson está a 23,5 graus sul e muito perto do Trópico de Capricórnio e 46 graus oeste, portanto, próximo da costa leste do Brasil, enquanto Karen está a 81,5 graus oeste e 35 graus norte. Agora vamos comparar duas fotos de 14 de julho de Karen e Anderson, obtidas com apenas 8 minutos de diferença. Na imagem da esquerda, feita por Karen na costa leste dos Estados Unidos, às 17 horas e 5 minutos horário UTC, e na imagem da direita, feita por Anderson no sudeste do Brasil, São Paulo, 16 horas e 57 minutos horário UTC, podemos observar que o Sol parece uma imagem de espelho invertido na vertical e horizontal quando comparamos a posição da mancha solar entre o ponto de vista do norte e sul. Nesse diagrama, apresentamos a distância entre Karen, costa leste dos Estados Unidos, e Anderson, sudeste do Brasil. É proporcional à altura estimada do Sol de aproximadamente 5.000 km de altura. A altura estimada do Sol é resultado do simples cálculo usando trigonometria baseado nos dados de ângulos de inclinação, usando sextames entre os pontos de observações diferentes. Observando essas ilustrações, notamos que a mesma mancha solar parece ser uma imagem invertida na posição vertical e horizontal, como se olhássemos o reflexo no espelho. Isso parece impossível, mas é o que acontece na realidade. Isso é uma demonstração de como uma pessoa que está no norte e olhando para o sul, com a mancha solar em posição de 1 ou 2 horas, e uma outra pessoa olhando do sul para o norte,
os horários serão exatamente o oposto. Nós temos Henderson no sul vendo isso, e no espaço de 8 minutos você tem Karen no norte vendo isso. É muito simples. Eu não sabia que funcionaria desse jeito, mas é isso que acontece. Nessas imagens podemos observar que o Sol parece ser uma imagem de espelho invertido, na vertical e horizontal, quando comparamos o ponto de vista norte e sul. Então, sem sombra de dúvidas, temos observações de como as manchas solares sunspots se movem ao redor da superfície do Sol. Elas fazem um movimento rotacional como numa face de um relógio, no sentido horário quando se observa do norte, sentido sul, e sentido anti-horário quando se observa do sul, sentido norte. Se o Sol rotaciona em torno de seu eixo no sentido norte-sul, como a ciência afirma, o movimento observado na prática não poderia ser possível. O que a NASA mostra afinal? Agora vem o lixo da NASA. Tamanho aproximado da Terra em relação ao Sol. Será que a música o convenceu a acreditar neles? Ah, irmão. Eu não tenho uma explicação completa de como ou por que as manchas solares rotacionam como nós observamos, mas eu não acredito que a versão da NASA seja correta. Os estudos das publicações de Harold Aspden e Don Scott me convenceram que o Sol não possui reação nuclear. Eu acredito que o Sol é 100% elétrico em sua natureza. Ele provavelmente não possui uma estrutura sólida, mas em vez disso é um portal alimentado eletricamente em movimento. Sendo assim, o movimento das manchas solares é provavelmente não causado por uma bola rolando, mas porque a mancha está seguindo um vórtex eletromagnético em seu fluxo de energia. Obrigado a todos os colaboradores por cederem seu tempo e seu trabalho para o avanço da nossa busca pelo conhecimento real. Obrigado a você por assistir. Pesquise Terra Plana. Encontre a verdade. Robert D. Scott.